Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos então? Vamos lá dar sequência, continuidade à nossa matéria de improbidade administrativa, Lei 8.429 de 1992, já atualizada com a Lei 14.230 de 2021. Pois é, meus prezados, nós já vencemos a aula 1, vencemos a aula 2, já passamos pela aula 3 e estamos agora na aula 4. Estamos falando do capítulo 3 das penas. E essas penas, amigos, a gente tem que lembrar que de regra elas não são penas criminais, elas são penas administrativas. Certo? O famoso PARIS. Agora será regulado o PARIS aqui, né? Perda de bens, ação penal, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens, suspensão dos direitos políticos, com as suas peculiaridades. Nós já vimos, né, o bloco A da nossa aula 4 e o bloco B da nossa aula 4. Agora nós estamos no bloco C, falando do parágrafo 4º. Vem comigo. Vamos entender o que esse parágrafo 4º nos diz. Começando a leitura de uma forma bem sistêmica. Em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade. Eu só quero ver se eu não pulei um slide, pessoal, só um minutinho. Mais uma vez deu aquele problema tradicional. Não é o problema tradicional. É que eu travei a tela. Agora sim, eu sabia que tinha algo errado. Corrigimos, íamos deixar passar aqui, mas já arrumamos. Vejam o que diz aqui. A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput desse artigo, e em caráter excepcional, estendê-lo aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Então, vamos organizar, pessoal, a leitura desse dispositivo agora, tá? Primeira coisa, esse dispositivo, esse parágrafo primeiro, ele não se refere a toda e qualquer sanção administrativa. Começa por aí. Ele se refere a essa sanção aqui, ó. Perda da função pública. Ok? Perda da função pública. Em quais hipóteses? As únicas hipóteses que tem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos usar o quadro aqui para esmiuçar o parágrafo primeiro. Bom, o que a gente sabe? Perda da função pública. Bom,
Pela lei de improbidade, a perda da função pública é uma sanção administrativa que pode ocorrer em que situações? Pelo menos para os efeitos do parágrafo 1º. Enriquecimento ilícito, e dano ao erário, certo? Bom, nós sabemos que pelo parágrafo 1º atinge apenas o mesmo vínculo. Vou botar em preto, que eu preciso destacar depois isso. O mesmo vínculo e a mesma qualidade e natureza que o agente público detinha com o poder público quando cometeu a infração, certo? Só que isso, meus amigos, é o quê? Regra geral. É regra geral, certo? No inciso 1, nós podemos ter exceção. No inciso 1, porque aqui é o inciso 1, e dano ao erário é o inciso 2. É importante que os senhores lembrem bem disso. Certo? Bom, nos casos do inciso 1, nós podemos ter a possibilidade de extensão a outros vínculos e qualidades, certo? Quem faz isso não tem como errar. Se vier em prova, não tem como errar. A gente sabe que é a figura do magistrado, obviamente, certo? Em azul, a gente sabe que é exceção, porque está escrito lá, né? Caráter excepcional, considerando as circunstâncias do caso e a gravidade do fato. Se o fato for muito grave, pode se estender, certo? Cuidem isso, então, é as regrinhas do parágrafo 1º.
Seguindo, temos um parágrafo 2º agora. O parágrafo 2º fala da multa. Essa multa aqui, pessoal, não é uma multa criminal, ela é uma multa civil. Lembrem disso. Acompanhem comigo a leitura do dispositivo. A multa pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Pois é, pessoal, agora nós estamos falando da pena de multa. Essa multa aqui é uma multa civil. Vejam que a lei traz aqui a previsão pode. Não está escrito ali a expressão deve. Então não dá para confundir pode com deve. Se na tua prova vier a expressão deve, vai estar errado. O certo aqui é pode. Pode ser aumentada no dobro? É até o dobro. O juiz tem aqui, então, uma margem para trabalhar. É até o dobro. E aqui não é só os casos do inciso 1, embora os casos do inciso 1 é o que se aplica mais. Mas pode ser qualquer um: enriquecimento ilícito, dano ao erário, atentada à dignidade da administração. Se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput, vejam que agora não é a gravidade do fato, não é as características, é a situação econômica, porque existem regrinhas lá que a gente viu anteriormente. Aí se aplica uma multa de R$120 que não vai fazer nem cosquinha para o réu, certo? O valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Realmente, pessoal, vai existir situações que vai se aplicar a pena de multa e isso vai demonstrar, vai transmitir uma sensação de impunidade. Imaginem para o dono da Odebrecht pagar R$20 mil, certo? Então, o juiz pode aumentar até o dobro. Nesse caso, para ele, deveria pagar 40 mil. Enfim, cuidem isso. Parágrafo 3º. Responsabilização da pessoa jurídica. Aqui eu quero que vocês cuidem. Por quê? Porque se a gente comparar com o direito penal, a regra é que só se punam pessoas físicas. O direito penal é apenas pessoas físicas. Tem como punir a pessoa jurídica no direito penal? Tem. Quando se tratar de crimes de lesão ao meio ambiente, Lei 9.605 de 98. Mas atos de improbidade, existe a previsão aqui na própria Lei 8.429. Então aqui não tem o que discutir, certo? Está escrito ali. Na responsabilização da pessoa jurídica, ó a palavrinha mágica, deverão, norma impositiva, tem que ser, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Ok, tem muito o que dizer. Cuidem esse slide, está resolvido. Vamos para o próximo. O próximo, amigos, ele já começa mostrando para nós uma exceção. O próximo slide já transmite para a gente uma exceção
porque ele começa em caráter excepcional. Aqui está. Em caráter excepcional, ou seja, 1, excepcionalmente. 2, e por motivos relevantes. Então, pessoal, se é por motivos relevantes, é preciso necessariamente fundamentar a decisão, certo? Para poder dizer que esses motivos efetivamente são relevantes. Então, por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público, ou seja, nós já vimos a perda da função, nós já vimos a multa e agora nós temos aqui proibição de contratar com o poder público. De regra, é proibir de contratar com o poder público em relação àquele ente, certo? Que foi lesado pelo ato. Mas aqui a sanção pode extrapolar o ente. E aí, claro, eu sei o que vocês vão perguntar e eu sei também o que a lei precisa dizer. A lei precisa dizer quando que é possível extrapolar o ente público atingido. E ela vai dizer aqui, ó, observados os impactos econômicos e sociais das sanções. Certo? Observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º. O caso foi tão grave e a resposta social tem que ser tão significativa que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos extrapolar a entidade atingida. A proibição de contratar vai ser a outros entes também. Isso o parágrafo 4º nos traz aqui efetivamente como recado, como resposta. Certinho, senhores? Parágrafo 5º. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por essa lei. Interessante dizer isso, né? Porque não diz que atos seriam esses. Então, isso aqui é critério do magistrado. A sanção limitar-se-á à aplicação de multa. Esse dispositivo eu vou destacar, inclusive com outra cor. Está aqui. Porque as chances dele cair na prova dos senhores é muito grande. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos, muitos vão me perguntar, professor, o que é bem jurídico? Bem jurídico é aquilo que o Estado protege para nós. Por exemplo, vida é um bem jurídico. Quando ocorre um homicídio, ocorre um ato atentatório à vida, uma lesão à vida. Patrimônio é um bem jurídico? Sim. Quando há uma lesão ao patrimônio, o furto, por exemplo, o patrimônio é um bem jurídico atingido. A lisura, a moralidade da administração, quando ela é atingida, ocorre, por exemplo, crimes contra a administração e atos de improbidade administrativa, porque os bens jurídicos, a administração pública, são atingidos. Certo? Então, aqui está dizendo, ó, no caso de atos de menor ofensa
aos bens jurídicos tutelados, protegidos. Por essa lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa. Ou seja, vai aplicar-se única e exclusivamente a multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso nos termos do caput desse artigo. Então, pessoal, vamos entender aqui uma coisa, ó. Sabemos já que estamos nas penas, não é verdade? O juiz vai dizer, no caso concreto, que é um ato de menor ofensa. Então está aqui, atos de menor ofensa aos bens jurídicos. Atos de menor ofensa aos bens jurídicos. A punição, nós vamos ter a multa. Certo? É a limitação, é a multa. Mas não dá para esquecer das penas principais que também são patrimoniais. Ressarcimento do dano e perda dos bens, perda dos valores. Isso tudo que os senhores estão vendo aqui são o que, meus amigos? Consequências patrimoniais. Não vai existir outra consequência que não patrimonial quando se tratar de atos de menor ofensa aos bens jurídicos. Quem determina isso? O juiz, o magistrado. Aqui está. Compreenderam? Parágrafo 6º. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, começa assim o slide, então isso quer dizer que nem todo ato de improbidade gera lesão ao patrimônio público, concordam comigo? E realmente é o que nós vimos lá na aula 3, né? Vão ter casos que atingem somente, geram apenas enriquecimento ilícito. Vão ter casos que gerem enriquecimento ilícito atingindo o erário. E tem casos que geram apenas uma lesão aos princípios da administração. Mas
esse parágrafo 6º, ele é muito claro ao dizer, né? Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere essa lei, ou seja, ressarcimento ao erário, reparar o Estado, olha o que diz aqui, deverá, tem que ser uma norma obrigatória, uma norma impositiva, não pode ser deverá. Essas regrinhas das penas são muito claras. Deverá, senhores, deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Como assim? Vamos supor que o indivíduo praticou um crime, olhem só, artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. Tá? Para quem não sabe, esse é o crime de peculato culposo. Peculato culposo. Vamos dar uma olhadinha o que ele significa. Está lá no Código Penal brasileiro. Está lá, ó. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Certo? Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Então, suponhamos que o indivíduo cometeu um crime de peculato culposo. Bom, um dos efeitos da condenação está no artigo 91 do Código Penal, é a reparação do dano. Olhem aqui. São efeitos da condenação: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Bom, esse funcionário, vamos supor que ele foi responsabilizado criminalmente, na esfera criminal e na esfera administrativa. Na esfera criminal, amigos, ele foi condenado a indenizar em R$5.000. Na esfera administrativa, ele foi condenado a indenizar em R$11.000, com as multas e tudo mais. O que o parágrafo 6º está nos trazendo de recado, já que gerou lesão ao patrimônio público? Ele está dizendo uma coisa muito simples, que quando o sujeito for condenado por ato de improbidade e tenha que indenizar, tenha que reparar o dano causado, já tem que deduzir o valor que foi abatido, que foi ocorrido nas instâncias extras, como a criminal. Então aqui ele não terá que pagar 5, ele terá que pagar quanto, na verdade?
ele terá que pagar R$6.000. Podem ver aqui, ó. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil ou administrativa que tiveram por objeto os mesmos fatos. Então, pega-se tudo o que já foi pago de indenização, de reparação de dano, e o que sobrar é pago no ato de improbidade. Fácil, né? Certinho, vencido. Próximo bloco. Aqui está. E é o bloco que vai encerrar, então, a nossa aula 4. Mais uma vez, uma regrinha, pessoal, de pessoa jurídica. Mais uma vez, uma regrinha de pessoa jurídica. Olhem só, as sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nessa lei e na Lei 12.846, de agosto de 2013, famosa Lei Anticorrupção, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Que problemão agora, hein? O que será isso? Primeira coisa, a lei de improbidade fala em princípio constitucional do non bis in idem. Só que a gente não enxerga claramente o non bis in idem na Constituição. A gente enxerga mais o non bis in idem em dispositivos com força constitucional, como, por exemplo, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, o Decreto-Lei 3688, aliás, o Decreto 678 de 92, onde diz que ninguém pode ser punido ou prejudicado duas vezes pelo mesmo fato. E isso também tem origem, pessoal, no âmbito penal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem o que é essa expressão aqui, ó? Reincidência. Reincidência, amigos, é quando, num intervalo de 5 anos, o sujeito comete um crime com trânsito em julgado, e aqui ele sofre uma nova sentença condenatória. Certo? Esse sujeito é um reincidente. Se aqui, por exemplo, foi 2017 e aqui é 2021, passaram-se 4 anos. Então ele vai ser um reincidente. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência de uma reincidência? O Código Penal vai dizer para nós:
Por algum motivo não está abrindo, mas já vai abrir. Vamos ver aí. Artigo 63. O 63 fala isso, ó, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. O inciso 1 fala nos 5 anos. Bom, o que fala o artigo 61? São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. 1, a reincidência. Então, a reincidência, por exemplo, é uma agravante. Mas e se por acaso o indivíduo cometeu um crime transitado em julgado depois de já ter passado os 5 anos? Ele não é reincidente, mas ele tem maus antecedentes. Então, todo reincidente tem maus antecedentes, mas nem todo mau antecedente é reincidente. Se o juiz, ao aplicar o artigo 59, fazer com que a pena se afaste do mínimo pelos maus antecedentes, ele não pode aumentar mais ainda pela reincidência. Ou ele aplica a reincidência, ou ele aplica os maus antecedentes, para evitar o bis in idem. Outro exemplo, o 61 fala que agrava a pena quando a vítima, por exemplo, for uma mulher grávida. Mas se tu cometer o crime de aborto contra uma mulher, não vai incidir agravante, porque ela necessariamente é grávida. Isso é bis in idem. Certo? É punir 2 vezes pelo mesmo fato. Dito isso para vocês, quando a gente vai para a Lei 8429, vocês vão ver que ele fala as sanções aplicadas a pessoas jurídicas. Por quê? Porque a Lei 12.846 fala das pessoas jurídicas. Então, se punir as pessoas jurídicas pelos fatos que lá estão, tem que ter cuidado e cautela para não punir a mesma coisa por essa lei aqui. Porque tu estaria punindo 2 vezes pelo mesmo fato. Isso seria o non bis in idem. Certo? Cuidado, se o fato é o mesmo, ou tu pune pela 12.846 ou pela 8429 de 92. Certo? Parágrafo 8º. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá, norma impositiva, não é poderá, deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Idôneas e Suspensas. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, de que trata a Lei 12.846 de 2013, observadas limitações territoriais contidas em decisão administrativa, se vier na tua prova? Não. Em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º desse artigo. Parágrafo 9º. As sanções previstas nesse artigo, ou seja, todo o artigo, não são apenas os parágrafos, somente poderão ser executadas, olhem só, pessoal, isso após, já caiu em prova, após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Ou seja, o que é o trânsito em julgado? É quando esgotam-se todos os recursos possíveis. A decisão se torna irrecorrível. Como é que é o nome desse princípio?
Aqui está. É o princípio da presunção de inocência. Certo? Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Sentença condenatória. E por fim, parágrafo 10. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, o S do Paris, para dizer que não falei das flores, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada, decisão dos julgadores em conjunto, a pluralidade, e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Certo? Ok, tá aí. Tá vencido o slide. Assim nós vencemos também automaticamente, pessoal, a nossa aula 3. Vencida a aula 3 das penas. Nós temos que entrar agora na aula, vencida a aula 3 não, vencida a aula 4. Nós temos que entrar agora na aula 5, que é uma aula bem fácil, que é a de declaração de bens. Mas isso já é assunto para a próxima aula. Agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos então estamos de volta. Certinho? Aguardo vocês ansiosamente. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.